Vamos tentar de novo, Jefferson. Gente, boa noite a todos. São 7 horas em ponto. Obrigada pela presença. Muito feliz em ver vocês aqui novamente para mais uma live gentilmente oferecida pela Omni. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade do Jeff. Johnny, também obrigada por mais essa oportunidade. Ele não está aqui ainda. Estamos aguardando o Jefferson chegar. Enquanto isso, vou só reforçar o tema de hoje, que é fortalecimento emocional, uma dinâmica experiencial. E falando um pouquinho sobre Jefferson, ele tem uma vasta experiência, pelo menos 2 décadas inteiras trabalhando com treinamento, e principalmente treinamentos experienciais, né? Ligados a atividades dinâmicas. Estou convidando o Jeff aqui novamente. Vamos ver se dessa vez ele consegue. E aí, amigo, aceita o meu convite. Ah, estou vendo. Isso, Espero que agora. seja você. Aí, quem disse? Boa noite, amigo. Chegamos. Prazer É o rever. trânsito, é o trânsito, é o trânsito. Isso é verdade. Então, vou começando a falar um pouquinho do seu currículo, reforçando, né, o tema de hoje, e aí vou fazer uma cola aqui com o currículo, tá? Porque o currículo da pessoa é Aham, vastíssimo. Então, vamos a um breve resumo do currículo, né? Então, você é palestrante e sim. profissional na área de desenvolvimento organizacional e humano, Uhum. atuando com programas de desenvolvimento, inteligência emocional, planejamento estratégico nas mais diversas áreas, nas maiores marcas e empresas desse país. Eu, inclusive, Aí. já tinha apresentado há mais de 2 décadas, né, conforme conversa prévia nossa. Aham. E tem trabalhos realizados na África, na América do Sul, e integração de cultura organizacional. Então, agora é contigo, amigo. Vamos em frente. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Estou feliz que o pessoal parece que tá chegando, tá clicando, tá entrando, né? Tá gostoso isso aqui, né? Meu Bacana. amigo, ó, um monte de gente entrando, isso é bacana. É assim. André, hoje nós vamos falar sobre fortalecimento emocional, né? E como o tema fala, né, de uma forma experiencial. Como é que nasceu esse se a gente for colocar na internet, procurar fortalecimento emocional, quase que não vai achar quase nada, né? Na realidade, ele nasceu em função desse momento que o mundo deu uma parada, uma paralisada, Sim. e ele foi basicamente criado, estudado para atender no momento de total crise que as empresas estavam passando, né? Naquele Sim. momento de planejamento de crise mesmo, né? E aí o Victor, grande amigo, que também a gente faz vários trabalhos juntos com a consultoria dele, né? A Hartman House. Ele me ligou, falou, Jeff, estou precisando da tua ajuda. Você é o nosso consultor comportamental e você tem uma vasta experiência nessa área de dinâmicas comportamentais. A primeira pergunta que eu preciso te fazer: dá para fazer o que você faz no presencial? Dá para fazer via online? Bom, André, na atual conjuntura, dá. Vai ter que dar. Vai ter que dar, na verdade. A gente E tem aí, criatividade, não é, amigo? sim, né? Assim, não tem como achar ruim. O mundo mudou, as coisas mudaram. Eu estava lá curtindo minhas pequenas férias, pintando tudo que estava. Já não tinha mais nada para pintar, né? Não tinha mais nada para consertar, para arrumar em casa, né? E aí, o que que o Vitor e o pessoal da Hartman House trouxeram? Que o pessoal estava passando um estresse muito forte, principalmente o pessoal de contas a pagar, e principalmente quem nunca tinha trabalhado em home office.
Porque se a gente for parar para pensar assim, imagina você ir para um call center e ter que dar um certo recado para os seus clientes de que, olha, não vou pagar, né? E o outro lado precisando daquele dinheiro. Bom, você imagina, segundo eles, até ameaça de morte aparecia nas discussões, né? Nossa. E é por aí mesmo. E aí aquela conversa, né? As pessoas estavam sem o seu gatilho de desligar. Porque o simples fato de você ir trabalhar, de você vestir a tua cara, a tua carinha de vamos participar, vamos trabalhar, o que que isso acontece, né? Você entra no carro, você tem aquela horinha sua, ou você entra no ônibus, ou você pega a sua condução. Muito embora a gente não percebia isso, mas no dia a dia era o momento que a gente tinha para a gente, era o momento que a gente conversava com a gente, que a gente pensava nos nossos problemas. Esse período, né, quanto maior o trânsito, dependendo das cidades caóticas, quanto maior o trânsito, a gente ouvia música, uma música que a gente gostava. E aí, Audiobook, para alguns, né? Audiobook. isso, e vamos, né? E aí o que que acontecia com o home office? Nós deixamos de fazer isso. A gente parou, a gente saía do trabalho, saía do problema e virava as costas e tinha uma louça para. E tem uma, não é que tinha, tem uma louça para lavar, tem uma cama para arrumar, tem uma roupa para lavar, né? Sim. As pessoas começaram a pirar. Mas não foram só elas que aconteceram isso, né? Outras que estavam mergulhadas na questão de planejamento estratégico, na questão mergulhadas em planejamento de crise, Sim. mergulharam tanto no seu trabalho e que não perceberam que as pessoas em volta estavam ruins. Ainda hoje, né? Eu pego aqui alguns exemplos aqui perto de casa. Meus amigos, esse pessoal aqui que já está no grupo de risco, ainda tem medo de sair na rua. Não é verdade? Então, assim, e essas pessoas não perceberam o que aconteceu. Estão percebendo agora que as equipes estão voltando para trabalhar além delas estarem voltando para trabalhar, elas estão receosas. O que que vai ser, o que que não vai ser, o que que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ou seja, o ser humano corporativo, vamos chamar assim, sofreu um baque emocional muito grande. Sim. E aí foi em função disso que nós, eu, mais alguns parceiros, uma pessoa que ajudou muito na formação desse projeto foi o Pedro Pedrosa, também um grande estudioso na área. Pedro, grande amigo. Grande Saudade de amigo. Pedro. Saudade de De Pedro. de quem Pedro não é amigo, né? Ah, é verdade. Ele fica bravo quando eu falo que ele é o meu professor, ele fala, imagina, mas foi ele mesmo, né? Delícia de... Uma época na Disney foi ele que me treinou como facilitador na metodologia vivencial. E ele fez o primeiro ensaio lá em Santa Catarina, ainda quando eles estavam em isolamento. Ele fez e foi um verdadeiro sucesso, certo? O pessoal adorou ele deu total apoio ao pessoal lá. E aí a gente trocou muita figurinha, muita figurinha, muita figurinha, só que eu acabei formando isso junto com as ideias dele. Ou seja, o que que nós fizemos? Nós pegamos a metodologia da experiência do ser humano, né? Que a gente, que você, eu e mais um monte de pessoas que estão aqui nesse grupo aqui assistindo a gente fazem isso. A gente aplica uma atividade, não é verdade? A gente aplica a gente leva a pessoa a sentir algo e depois a gente explora aquele sentimento dela, né, dentro dela, para trazer soluções, para trazer resultado. O que que o fortalecimento emocional faz? Né? Tudo isso, só que online. Né? Só que online. E aí tem a mediação também, só dentro dessa metodologia que você trouxe. Trabalha com a mediação? Sim, né? Você junta uns grupos, né? Você bota o pessoal, você coloca o pessoal em reuniões, bom, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre o que que é agora, eu contei a história de como nasceu o fortalecimento emocional, né? Então, o que que é o fortalecimento emocional? É você mergulhar na sua experiência de vida, mergulhar nos problemas que você tem e, por incrível que pareça, lá dentro estão as soluções. Né? Jeff, você é psicólogo?
Não. Né? Eu sou administrador de empresa. Só que me considero um bom administrador de empresa, porque assim, a empresa só funciona se as pessoas estiverem bem. E foi nisso que eu acabei me especializando, no bem-estar das pessoas, para trabalhar, para estar junto, né? Para poder as coisas funcionarem. Né? E aí o fortalecimento emocional foi esse, da gente, através de dinâmicas online, como games, como achar enigmas, como fazer um pequeno exercício na frente da câmera, rasgar um papel, né? Achar alguns números, e que esses sentimentos dentro de vocês geram alguma coisa que você vai sentir algo, né? Por exemplo, né? Hoje de manhã, batendo um papo com você, né? Uhum. Ó, quer ver? Vocês que estão vendo a gente aqui, assinalando, que estão botando o joinha na frente. Olha só que interessante. Eu queria que vocês segurassem o celular com a mão esquerda, quem é destro, e com a mão direita, quem é canhoto, ou sinistro, como se diz lá na Itália, né? E com a outra mão, um polegarzinho para cima, assim, ó. Isso, Assim? olha que bonitinho. Oi? Isso, olha só, né? E o que você vai fazer agora? Você vai fechar os olhos e esticar o braço o máximo que você puder para trás. Certo? De olhos fechados. Assim como a Andréia está fazendo excelentemente muito bem. Né? E imagina uma referência. Ó, vocês estão olhando aqui a minha imagem. Eu estou. Né? Agora vocês podem abrir o olho, eu vou deixar vocês abrirem os olhos. Né? O meu braço está ali até o quadro. Né? O Nós vamos meu tá voltar. Nós Eu vamos tô voltar paradinha nesse bastante. momento aqui. Não é verdade? Sabe por que nós vamos voltar nesse momento? Porque isso vai ficar incomodando a cabeça de vocês. Isso vai ficar gerando minhocas na cabeça de vocês. E aí, ele mexe com esse famoso friozinho na barriga da gente, né? Então a ideia é essa, né? Eu queria que vocês colocassem no chat, como eu falei friozinho na barriga, uma das coisas principais que o fortalecimento emocional é a questão da ansiedade. É lá que a gente começa a trabalhar e é de lá que nasceram os 3 módulos que nós mexemos e trabalhamos com fortalecimento emocional. Só para conceituar, a ansiedade ela é formada de várias emoções e sentimentos que nós temos, certo? Mas foi determinado por uma série de psicólogos no encontro de psicologia na França em 2008 que a ansiedade é formada de medo, raiva e culpa. Olha só que interessante. 62% de medo. Então, assim, uma atitude ansiosa tua, ela tem 62% de medo. Certo? E olha só que interessante isso, né? O que é o medo? Ah, ninguém quer sentir o medo, né? Ninguém nem imagina do que vem a ser o medo, né? Mas o medo em doses homeopáticas ou em doses corretas, ele é um grande suporte para você. Né? O medo, ele é algo que pode te dar energia. E quando a gente fala de medo, a gente fala de enfrentar e superar as coisas. Né? Então, por exemplo, quando eu pedi para vocês fecharem os olhos, deu um medinho, porque quem está aqui na sala olhando vocês, olhando para o celular, né, de olho fechado e fazendo o joinha com o polegar, fala assim, essa pessoa não está normal. Não é verdade? E aí dá Tem alguma coisa vergonha. errada com ela, né? Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não é verdade? Aí você fala assim, não, deixa eu ir para o meu quarto, deixa eu ficar sozinho lá, né? Você entendeu? A Lara E está aí, dizendo aqui que é muito interessante. oi? A Lara está dizendo aqui que é muito interessante. Opa! Né? Então vamos seguir por essa linha. Quando a gente fala de enfrentar e superar, o que a gente trabalha no enfrentar e superar para poder melhorar a nossa autoestima em fator de saber que grande parte das minhas atitudes estão embasadas em cima do medo, né? Eu tenho que definir alguma coisa, né? Esse momento de definir alguma coisa, né, é um momento muito
duro, muito pesado, muito ruim, né, para a gente. Ter que definir alguma coisa. Tem que se posicionar, sair de cima do muro, né? Essa coisa toda, né? Além, né? Eu gosto de usar a metáfora, eu gosto muito de filmes de espadas, lutas, de guerras e em busca do grau, né? Dos cavaleiros templários. Eu acho isso maravilhoso. Né, assisto horas esses. Mas em que momento nós somos iguais a eles? Aquele momento em que acabou uma luta, acabou uma guerra, os seus ferimentos estão curados, que é o que nós estamos passando nesse momento, porque, André, nesses 100 dias que nós ficamos, deu tempo de curar uma série de coisas, né? E de abrir outras feridas, talvez, né? Acho que Nem as fala, duas são válidas. né? Mas a questão é assim, vai abrir novas feridas, né? A gente vai abrir novas feridas, mas quais feridas vamos permitir que elas sejam abertas, né? Então, aí, esse momento desse vazio que anda dentro da gente, um guerreiro, né? O que que acontece? Ele é para preencher esse nosso medo de enfrentar alguma coisa, Sim. certo? Então, esse Tudo num vazio, processo muito inconsciente, muito sem perceber tudo isso, né? é tudo inconsciente, é um mal-estar que está dentro da gente, né? Sim. Certo? Esse vazio nada mais é do que a tua busca para o novo, para o que vamos fazer, para o que vai acontecer, né? Para o que vamos fazer. E quando você descobre o verdadeiro motivo para preencher esse teu no, no fortalecimento emocional, Começa o é o momento em processo, que né? é isso aí, é o momento em que você começa a fazer as coisas. Você cria um desejo de sair daquela situação, certo? E nesse instante, qual é a única saída? Atitude. Você tem que sair para fazer. Você tem que fazer, certo? E aqui a gente vem na outra premissa, né? Quando eu saio para atender algo, quando eu saio para fazer algo, ou quando eu saio para realizar algo, eu não tenho a mínima noção de que eu estou gerando uma interface com alguém, certo? E esse alguém, ou mesmo eu, ele tem uma inquietude, né, dentro dele, que nós chamamos o quê? De necessidade. Então, olha só, preencher meu vazio, descobrir o que eu tenho que fazer, sair para fazer. Qual o próximo passo? Gerar. E aí, o que vem a ser qualidade? Como é que eu posso perceber se com essas 47 pessoas que estão aqui falando com a gente, aqui, né, percebendo assim que a nossa interatividade está tendo qualidade? Eu posso pedir para vocês agora, colocarem aí no chat aí, tá bom, né? Seguimos por essa linha ou começamos a conversar um pouquinho, algo mais interessante? Respondam, deixa eu ver esse negócio subir aqui, gente. Vamos lá. Né? A Fátima falou que travou, mas daqui a pouco as coisas melhoram. Mas e os outros 46 que estão nos assistindo aqui, né? Coloca aí no chat aí. Vamos continuar? Vamos continuar? Poder manter essa qualidade? Amiga Yara. Oi, Yara. Tudo bom, querida? Essa aqui. Olha lá. Está Beleza. O ótimo. Márcio. Estamos continuando. Olha lá. Tá ótimo, Gabinha. Né? Trigão, meu querido. Cacau. A Angélica. A Jora. Luiz Ortega. Olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Luiz Ortega, o André, é um cara de extrema qualidade de entrega. Né? Mas é um velho que nem eu, certo? Eu fico o tempo todo cutucando ele. Luiz, vamos fazer essas coisas online, Luiz, né? Você é um mestre, ó, você é um mestre, eu não Você é tenho um nem que dizer. mestre nisso. Ele fala, mas como é que a gente vai controlar os olhinhos? Como é que a gente vai Ah, é sentir o sério. cheiro das pessoas? Não é verdade? Eu falei, não tem mais isso, mas a gente vai se falando, né? Certo? E olha lá, vamos que vamos. Oi, Ana, tudo bom, querida? Né? Então, assim, a qualidade é o que o outro percebe daquilo que você está fazendo. E que reação que nós tivemos aqui? Que o pessoal está gostando. Pelo menos de 48 pessoas que estão nos assistindo, É, o Márcio umas, está aplaudindo. umas 10, umas 20 falaram que está 50, tem legal. 50 já.
Tem né? 50 já aqui. Tem Uhum. 50, olha só, né? Estamos indo bem, né? Certo? E se Né? cada um... E aí, o que nós vamos fazer agora, então? Uhum. Entregando, pessoas ficando felizes, você gera satisfação, né? Você gerou satisfação, o que que você faz? Você consagra. Então, assim, daquele meu vazio, porque as pessoas façam alguma coisa, olha só a quantidade de coisas que eu tive que passar, né, Sim. para poder entregar e para as pessoas se sentirem bem, se sentirem realizadas, se sentirem bacana, não é verdade? Esse é o nosso primeiro encontro que a gente faz com o pessoal. A gente faz com que as pessoas reajam e descubram esse caminho. E aí tem uma Sim. pergunta que eu gosto de fazer nesse momento e que eu queria que vocês que Não, estão... fica suspeita para falar de você. Essa é suspeita, né? Mandou um coraçãozinho agora. Um beijo, meu amor. Hoje é aniversário dela. Feliz aniversário, meu Oh, filho. parabéns online. Parabéns online para ela aqui, né? Então, gente, assim, a pergunta que eu quero até que vocês respondam rapidamente aqui para mim é o seguinte: quem você Obrigada. ajuda, né, nesse momento? Quem que você ajuda, né? Ó, certo? Então, assim, agora estou dando parabéns para a Nancy. Vamos, vamos Agora, esperar o agora você delay. Uma perdeu. das coisas que a gente tem que se acostumar na internet, né? É com o delay. Eu sou uma pessoa muito rápida, né? Certo? Então, vamos esperar agora aqui subir os créditos de aniversário, né? Bacana. Onde é que a meditação entra em tudo isso? A meditação, ela entra no seguinte momento. Depois que você aprender a trabalhar as suas emoções. Ela não pode entrar um pouquinho antes, não. Você entendeu? A meditação ela é muito importante. Ela tem que ser feita, certo? Você tem que aprender a fazer isso de uma maneira correta, porque você pode, de repente, dar umas travadas no teu cérebro. Isso não é brincadeira, fazer meditação, né? Mas ela entra no momento de você, depois que você aprendeu no gerenciamento das suas emoções, aprendeu a trabalhar com estresse, certo? Você aprendeu a trabalhar com o momento de mudança, é a hora que ela vem para equalizar você, certo? E isso é fato. A gente tem que trabalhar nesse momento. Então, assim, a meditação é importantíssima, certo? Principalmente por quê? Porque ela equaliza você dentro disso. Bom, aonde que a gente encaixa nisso? Nós falamos o quê? De enfrentar e superar, né? Isso. E o Aonde a gente encaixa, gerenciar? O gerenciar. né? O gerenciar. Como é que nós vamos gerenciar? Gerenciar, a gente tem que primeiro conhecer as nossas emoções, né? Sim. Nossas emoções básicas e que, assim, opa, olha lá, o que eu estou perguntando lá? Minha querida Helenita. Helenita, gente, uma das melhores atrizes do Alto Tietê. Vocês não têm noção o que é essa. E hoje uma excelente repórter, né? Maravilhosa. Vanusa, meditar, não pirar o cabeção. Não, é isso mesmo, Vanusa. A gente não pode pirar o cabeção. Por isso que eu falo, ela tem que vir depois de você aprender a gerenciar as suas emoções. Então, quais são as emoções básicas que a gente tem? Que a gente até esquece delas, né? O nojo é um momento básico. E quem fez teatro sabe muito bem fazer carinha de nojo, né? Puxa o narizinho, franze o nariz, né? E levanta. É bem parecido com quase isso que você fez aí, Andréia, né? Mas tem que tomar. É bem parecido mesmo com isso. Depois a gente tem que. A outra é a surpresa. A surpresa é um relaxamento total da boca e dos olhos, né? Que é o contrário do nojo, que é um franzimento aqui assim. E existe uma variação muito perigosa dos nossos amigos baladeiros e de bar, que é o canto da boca. O canto da boca significa desdém, né? A raiva, a alegria, a tristeza, né? E o medo são as outras quatro que todo mundo adivinha. Sabe de uma coisa, gente, que eu queria falar para vocês?
para você, Andréia. Você sabia que você não consegue controlar a relação da emoção quando ela dispara no seu olhar, no seu rosto, quando você sente ele? Você fala, não, mas eu consigo controlar, né? Você fala, não, realmente, você consegue controlar. Mas o primeiro impacto, você não... A tua musculatura reage de maneira muito rápida, certo? E para pessoas treinadas em negociação, para pessoas que são treinadas em vendas, eles não perdem o olhar do rosto do outro, né? Sim. Certo? Então, É nesse porque, momento, né, o corpo fala, né? o corpo fala muito, na é verdade. E ele é sincero, ele engana o nosso cérebro, né? Ele é muito sincero, né? O José Roberto Piloto, ele está fazendo aqui um comentário. Não seria o contrário? Você encontra o equilíbrio emocional para gerenciar as suas emoções? Piloto, meu querido piloto, esse é mestre, né? E além de ser um excelente corintiano, né? É um grande amigo. E Você que eu falei para meus amigos hoje, não me façam perguntas difíceis, né? Mas qual a ordem que ele colocou? não seria o contrário? Você encontra o equilíbrio emocional para gerenciar as suas emoções? Não seria Piloto, isso? na minha opinião, o equilíbrio é uma consequência, certo? Como é que você pode equilibrar algo se você não tem noção do quê? Certo? Então, assim, gerenciar as emoções é um pequeno processo que eu tenho que olhar para o estresse, para entender o que ele causou dentro de mim, certo? Aquelas reações químicas que causaram dentro de mim. Depois, logo em seguida, eu tenho que fazer uma análise sobre isso, o que isso está acontecendo comigo. Até esse momento, o piloto, eu não estou equilibrado, mas eu estou entendendo o que está acontecendo, estou buscando o equilíbrio. Né? Até esse momento, eu também não meditei, mas se eu tiver técnicas de respiração, mas eu tenho que entender primeiro isso, o que eu estou sentindo, certo? Eu tenho que primeiro entender olha lá, o que a Márcia está falando, algo a respeito. Concordo com o piloto, pois só depois de meditar é que eu encontro equilíbrio nas minhas emoções. Aí a Márcia Sim. está concordando com ele. Por que isso acontece com ela? Né? Porque ela já conhece as emoções dela, certo? Então, assim, ela Sim, está no processo. está no Está no processo, processo que limita não é isso. verdade? Senão, se ela não conhecesse as emoções dela, ela pode meditar quantas vezes ela quiser. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não consigo controlar o que eu estou sentindo, eu não faço a mínima noção do que isso está causando dentro de mim, não é verdade? Então, por isso que eu Sim. falo que a gente tem que primeiro aprender a se ler. A gente tem que primeiro entender o que está passando dentro da gente. Depois de eu fazer essa análise, eu tenho que aprender a direcionar. Certo? Então, vamos dizer assim que não é uma linha contínua de aprendizado e de situações que você tem que fazer. É uma Que espiral. talvez tenha coisas que sejam até concomitantes, estou equivocada? Podem Não, ser elas acontecem concomitantes. juntas. Agora, como é que tudo isso acontece? Se você tiver o conhecimento né, aí uma coisa ajuda a outra, né? A Ana falou assim, não, a meditação me ajuda a eu me equalizar e eu me equilibrar. Ela vem no caminho contrário. Mas por que ela faz isso? Porque ela sabia ela sabe o que ela está sentindo. Sim. Na E a verdade. Cláudia disse que só se gerencia o que se entende, que é convergente com isso que você está dizendo agora. Né? O que Isso. você entende, gerencia. Se você não entende, você não vai gerenciar. Você não sabe o que é, né? Fica uma coisa completamente perdida com isso, né? Leandro diz assim: nem todos conseguem entender o que acontece com a gente. E aí? E aí, né, Leandrão? Como é que a gente sai dessa, né? É, Gente, boa o pergunta, Leandro, Leandro. uma Boa excelente pergunta. pergunta, né? Mas o Leandro é um grande amigo também da Saga Trek, um pessoal assim fantástico nessa área da experiência. E é aí que eu vou buscar essa tua resposta, Leandro.
é através da sua vivência, é através da sua experiência, você vai saber como você se controlar, que vai saber como você faz isso. Fazer terapia ajuda bastante. Você entendeu? É um Ajuda caminho. bastante. Mas, como eu disse lá no começo, eu não sou psicólogo, eu sou administrador de empresa e dos bons, porque eu me preocupo com gente trazendo resultado, né? Então, por isso que essa preocupação das pessoas entenderem o que está acontecendo. Uhum. Deu uma travada aqui. Jeff? Jeff, deu uma Do... travada aí. Oi, deu uma travada aí? Deu travada? Deu. Então, Mas, e agora voltou, né? isso. Tem um comentário aqui, eu não consigo ler. Tem aqui, ó. O José Roberto Piloto falou, na verdade, a consciência das emoções e a meditação lhe dá poder de discernimento. Quase que caminham juntas. Uma não exclui a outra. É isso ainda ou estou na dúvida? Qual a sequência? Não tem sequência, piloto. Depois que você domina uma coisa, depois que você domina outra coisa, elas acontecem sine qua non. Sim. Você entendeu? Ou não tem Mas nenhuma das duas também, acontece em sine qua non. elas acontecem sine qua non. Não tem sequência, né? Depois, mas o importante é você saber que você tem que ter conhecimento dos dois, assim como o Leandro falou lá atrás, né? Eu preciso saber dos dois, preciso saber dos dois, não é verdade? Eu preciso, e aí, com isso, a gente acaba equalizando, não é? Dando sequência, essa nossa conversa toda, né? O furor que as pessoas estão sentindo, né? Isso gera raiva. Muito embora eu não estou sentindo raiva, você não está sentindo raiva, e nem quem está entrando nos comentários aqui está sentindo raiva. Mas se você olhar lá abaixo, né? É um momento um pouco de energia ao extremo, vamos dizer assim. E o que é a raiva? A raiva é o segundo componente da ansiedade. Né? Você trabalhou o medo atrás de metas e objetivos, e depois agora nós estamos canalizando a raiva. Né? Então, assim, o medo nós conseguimos transformar ele em coragem, momento em que eu descobri o que eu preciso fazer, a maneira como eu tenho que fazer e como entregar e como gerar isso. Né? E depois, né, no momento de eu gerenciar as emoções, eu tenho que aprender a equalizar a minha raiva, a direcionar a minha raiva. Não é verdade? Nesse momento de direcionar a minha raiva, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que transformar. Deu uma travadinha de novo. Oh, ele saiu. Então, vamos dar uma aguardada que ele vai voltar. Eu vou chamá-lo novamente. Mas, trazendo aqui a reflexão, a ideia seria gerenciar essas emoções, né? Cadê o Jeff? Jeff voltou, sumiu, ele ficou... Ah, tá sem som. Não. Aqui. Jeff volta para poder te achar, te chamar de novo. Trazendo ele aqui de volta. Já chamei ele de volta. Jefferson, Jeff, tá me Oi. ouvindo? Tá me ouvindo? Vou chamá-lo novamente.
A conexão dele está caindo. Estamos aguardando para chamá-lo novamente. Opa! Ainda não. Vamos, Jefferson. Aceita meu convite, Jefferson. Jeff, aceita o convite. Eu aceitei aqui, já aceitei. Seja bem-vindo! Vamos ver se eu consigo virar a câmera agora. Vai Pessoal, conseguir. pessoal, desculpa, eu moro em Guararema. A gente depende de... Eu pedi um upgrade da minha linha. E assim, Internet, né? Uhum. eu pedi um upgrade e, infelizmente, a fornecedora falou que só podia mandar 10 megas. Aí eu contratei local. E chega essa hora, a gente acaba tendo um probleminha de imagem, né? Sem Bom, problemas. Vamos sem problema. seguindo, Jeff. Vamos seguindo, E então, isso né? a gente vai esperar também, não é mesmo? Isso faz tudo parte, né? Você tem que aprender a ser resiliente nesse momento, aprender com isso, né? Isso. Então, falamos de enfrentar e superar, trabalhando gerenciar as emoções, e aí, E aí, Jefferson, né, vem um conceito no gerenciar emoções que a gente tem que pensar muito bem, que é na antifragilidade, né? O que vem a ser a antifragilidade? O Caleb, ele está aqui no Brasil, né? Fez várias palestras e eu achei bastante bacana esse conceito. É um contexto que cabe muito para a área financeira, uhum, que é de você entender muito bem que o seu passado não determina o futuro, certo? E tudo que você sabe não te garante que você vai obter sucesso. Ou seja, todos os seus conceitos e preconceitos e paradigmas, eles podem se transformar em algo que você acha que você é robusto e dono daquilo, ele pode te deixar de uma forma completamente pronto para ser quebrado. A exemplo do super-homem. sim, Você entendeu? O super-homem é aquela coisa linda, maravilhosa, né? Mas o que acontece com o super-homem? Se apareceu a Kryptonita, acabou o super-homem. Não é sim. verdade? Certo? Então, o que seria interessante nós pensarmos na questão da antifragilidade, né? Certo? A gente saber que a gente pode se reinventar a qualquer instante, que a gente pode mudar o foco, mudar a internet. O pessoal está querendo que eu apareça de novo aqui, eu vou desligar e entrar de novo. Então, vamos lá, Tá faz bom? esse teste. A internet não está permitindo. Então, o Jeff vai tentar novamente, ele não está conseguindo a conexão suficiente para fazer a chamada de vídeo. Então, ele estava só na voz. Vamos aguardar que ele vai entrar de novo, eu vou convidá-lo e nós vamos recebê-lo. Vamos, amigo. Aciona, adiciona. Vamos lá. Por que eu estou sem? Jeff, está ouvindo? Nós estamos com um problema de internet, Isso. né? Sim, nós temos, na verdade, 10 minutos para encerrar, então, assim, seria bom a gente continuar daqui para não perder o conteúdo, Isso mesmo é. sem... Então vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo aqui com o Só um pessoal. comentário do Roberto Piloto, que ele diz o seguinte: sendo assim, Mahatma Gandhi nos ensinou a lembrar que nossos pensamentos geram palavras.
Palavras geram ações geram hábitos, hábitos geram caráter, e o caráter gera o destino. Que é justamente essa convergência toda do que a gente está falando, né? É isso Obrigada, aí. piloto. É. Obrigado, piloto, pelos dizeres de Mahatma Gandhi. Porque é o seguinte, o fortalecimento emocional, ele nada mais está do que um tripé. E eu gosto de falar de tripé, porque o tripé ele se adapta a qualquer terreno. Não é verdade? Verdade. E qual tripé que é? Primeiro é você estar pronto para enfrentar e superar. E entender esse processo dentro de você. O segundo é você aprender a gerenciar suas emoções e equalizá-las, né? E o terceiro, que você não pode nunca esquecer, que não teve tempo da gente conversar a respeito, é o quão você influencia as pessoas no momento do seu relacionamento. Certo? Todos nós temos esse papel de gestão, de líder, de alguém que relaciona. E aí, uma vez você entendendo como é que funciona essa tríade, através, né, de vários ensinamentos, você consegue acertar a tua emoção. Né? O teu emocional começa a se direcionar. Por exemplo, era para eu estar descabelado aqui, uma pessoa do jeito que eu sou, do jeito que mantém padrão, do jeito chato que eu sou, sem sinal de internet, você entendeu? Era para eu estar aqui descabelado. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando, estou preenchendo um vazio que está sendo criado dentro dessa situação. Estou procurando entregar uma coisa com bastante qualidade para essas 44 pessoas que estão assistindo a gente aqui, nossos amigos, né? E aí alguém Estou colocou aqui assim, gerenciando meu estresse, né? estou pensando aqui, chama o TI. Eu falei, estamos tentando insistentemente, esse é o nosso TI do momento. Esse é o nosso terrível momento, né? E estou aqui, né, insistentemente, mas por quê? Porque, ao final de tudo, o que é mais importante é você cuidar. Né? É você estar atento para as situações que você tem, para quem você é, para o que você faz, você está atento para isso. É você e é você cuidar dessas pessoas. E o mais importante de tudo isso é você saber aonde você vai poder buscar apoio. Eu estou aqui todinho pedindo, André, me salve. Né? E a Soraya trouxe um comentário super bacana, Jeff, que é o seguinte, a teoria na prática, na verdade não tem receita de bolo, tem como você vai lidar com isso no momento exato em que você vai precisar. É? Que até serviu bastante aqui para a gente nesse momento. Então, a Soraya queria uma dinâmica. Você tem como fazer uma dinâmica? Você quer coisa pior que essa, Soraya? É isso, Soraya, uma A dinâmica. internet cair, a gente tem que gerenciar esse caos, né? Isso. Nessa live aqui, né? Fora dos padrões da OMID, né? Então, assim, e com tudo isso, André, o que acabou acontecendo? A gente acabou criando um programa. Esse programa, ele tem 3 oficinas, uma com cada tema, né? Então, a gente tem uma oficina de enfrentar e superar. A gente tem depois uma outra oficina de gerenciar as emoções. E uma terceira oficina de influenciar e se relacionar. Essas oficinas a gente aplica nas empresas. Sim. Através, né, e a gente aplica de uma maneira assim que não é aula, né? Ela é uma dinâmica experiencial, onde a gente lança o desafio, o pessoal o pessoal participa de um jogo, participa de umas ações, se diverte, né? Uhum. Ao mesmo tempo se sensibiliza, né? Aí a gente vem para um debriefing, bate um papo, dá umas dicas e o pessoal segue. Você entendeu? Sim. Então esse é Ok, o nosso segue produto. fortalecido. Segue fortalecido, com certeza. E segue fortalecido, né? A intenção é essa, porque como é que a gente faz? A gente faz um diagnóstico com a empresa do que a empresa está passando, do momento que ela está passando, porque Sim. hoje está acontecendo muito coisas assim, muito distintas, né?
O quanto você pega uma empresa que teve que trabalhar home office, que teve que se adaptar em home office e tá desesperada em como fazer isso, você pega o pessoal de supermercados e varejo, é um pessoal que teve Sim. que contratou. Eles não demitiram ninguém nesse período. Pessoal de TV a cabo também, pessoal de internet, está tudo crescendo, né? Está tudo Esses crescendo, né? eles estão se reinventando, inclusive com propostas de trabalho para novas pessoas, e estão se reinventando porque a demanda para eles é enorme. Sim, né? Então eles estão ficando. Então, assim, a gente tem que entender. Mas em todos esses casos, quem que faz, quem que entrega a empresa? São as pessoas, né? Pessoas. Não é verdade? E a Márcia Buarque colocou aqui: a maneira como lidamos com nossas questões pessoais e nos relacionamos com o outro e o mundo é determinante para obtermos qualidade de vida. Então, né? Eu ouvi muito, assim, porque eu estou com esse programa já rodando em algumas empresas, né? Uhum. E num dos debriefings, o que que eu escutei uma frase que eu guardei para mim. Como é que eu posso dar boa qualidade aos meus se eu não estou me sentindo bem? É, Né? bacana. Como é que eu posso seguir isso? Né? Vai bem ao encontro da Márcia, né? Sim. Professor Carlos Duca, né, botou: nosso vivencial é tudo. É tudo, né? É, é. O Carlinhos. O Carlinhos não sofreu nada, ele está no Guarujá, é um professor lá do Guarujá, é um mestre nessa área do experiencial, não é verdade? É uma das Interessante. pessoas que ajudou a trazer o experiencial para o online, né? Que ajudou a trazer isso. Então, ele tem, é tudo mesmo. Pra, O Marcos colocou aqui: a internet te ajudou a dar um exemplo de como controlar as suas emoções. não é, Marcos? E dá para fugir disso? A gente procura qualidade de vida, né? Eu saí de São Paulo, da grande São Paulo, e fui para uma cidade próxima de São Paulo. Eu digo para você, André, que quando eu cheguei aqui, eu tinha vontade de bater a cabeça na parede, né? Porque De tão calmo que era. calmo demais. Não, não, isso porque eu sou daqui, mas a família se adaptou muito rápido, eu me assustei. Sim, Né? Nas sim. minhas várias tentativas de voltar para a cidade de São Paulo, todos eles falaram para mim, volta sozinho, a gente vai ficar aqui, né? Mas esses são alguns intempéries, né? Como internet, lives, agora uma hora que tá muito cheia, né? Toda a questão. Então a gente tem que viver com esse experiencial maluco, né? Com certeza. E aí, só para a gente fechar com resumo, estamos encerrando aqui nos últimos minutos. Uhum. Como resumo, humildemente digo: não devemos desistir das pessoas, qualquer que sejam os meios utilizados. Parabéns pela iniciativa, José Roberto Piloto. Ó, a Josiane aqui, né? Uhum. Que gracinha ela falando isso aqui. Eu a conheci num dos meus clientes. E essa menina aqui, ela falou assim, ó, o que eu aprendi com você e a Nancy, levo para a minha vida inteira. O que ela aprendeu com a metodologia experiencial, né? Sim. Dinâmicas, e aí aquele caso, né? As dinâmicas não foram nem outdoor, foram dentro de sala, né? Foram Uhum. dentro de uma sala de reunião. Eu lembro muito bem de uma frase dela que ela fala, agora eu tenho coragem, Ótimo. né? Isso quer dizer que o medo foi embora. O medo foi embora e ela deslanchou, ela abriu um próprio negócio, é fornecedora da, da antiga cliente, está com uma carteira de clientes maravilhosa. Jô, parabéns, segue em frente, sabe que agora inverteu a situação. Eu que sou teu fã, né? E a Angélica dizendo que primeiro cuidar de nós para depois, né, cuidarmos dos outros. Angélica, se a Vamos. gente, se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Uhum. Né? É muito engraçado. Uma vez, umas filhas de uma amiga, elas fizeram uma viagem, elas tinham 8 e 6 anos. Fizeram Bahia, Salvador, São Paulo. E quando elas chegaram, isso virou até piada entre nós, assim, né? A mãe falou assim: e aí, filha, tudo bem? Ela falou: tudo, mãe, as máscaras nem caíram do teto, né? Então, tudo Perfeito. certo. Perfeito, mas eu lembrei dessa história por quê, né?
Porque quando as máscaras caem, a orientação é coloque primeiro em você, para depois poder ajudar. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, é isso. A Vanusa deixou um recadinho aqui. Estou em home office. Grande aprendizado. Beijos, meu amigo. Duda Brasil. A Duda Brasil, uma excelente atriz, amiga atriz da faculdade, né? Adoro ela. Ela está em home office. Olha, é um dos maiores sorrisos sinceros que o Brasil tem. Né? Se ela pudesse postar uma foto do sorriso dela aqui para nós, vocês iriam ver como isso é verdade, né? Bacana. Estamos nos minutos finais, meu amigo. Quer deixar Sim. um fechamento, um recado, enfim, para a gente poder encerrar. Bom, o que eu quero dizer, gente, é o seguinte: não se desespere, né? O mundo não vai te ajudar, não vai, a conspiração vai estar te prejudicando. Às vezes, um amigo vai estar te dando a mão e você vai estar achando que ele está querendo afundar a tua cabeça, né? Mas eu digo o seguinte: se você preencher o teu vazio, descobrir qual é o teu chamado para fazer da melhor forma que você puder fazer, gerenciar o momento que você está passando, estabilizar o seu estresse, né? Isso tudo vai passar, isso tudo você vai cuidar. Mas o que você não pode esquecer é que você tem que zelar por você e pelas pessoas que estão à sua volta. Sim. Estamos de mãos dadas, né? Acho que é por aí. Sempre, sempre, sempre. E aí, fechando aqui com Márcia Buarque, né? A Márcia colocou que temos que estar em equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Só assim conseguiremos ver nosso semelhante. Isso aí. Isso aí, Marcia. Muito obrigado. Você falou as palavras que eu estava procurando dizer. Muito obrigado. Exatamente. Foi ótimo, Jeff. Queria te agradecer pela tua presença em áudio e vídeo, né? Agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. O Johnny também pela oportunidade de trazer todo esse grupo que está vindo toda semana fazendo as lives. Aproveitar e anunciar a nossa próxima live, não posso deixar de falar, né? Que vai ser com o Jorge Pinheiro. Então, no dia 29, conto com a presença de todos. Vamos falar aí sobre trilha do conhecimento, jogos de poder. Então, estou aqui reforçando o convite. E uma outra novidade para todo mundo que está aqui participando é que nós vamos lançar uma pesquisa de satisfação falando das lives que fizemos no mês passado e também nesse mês, pedindo a opinião de vocês a respeito de temas, sugestões, enfim, coisas que possamos para melhorar o nosso processo de melhoria, né, contínuo, né, para manter nosso processo de melhoria contínua. Então, vamos mandar depois um questionário com 4, 5 perguntas, coisa rápida, para vocês falarem a respeito das nossas lives. Jeff? Oi, tô aqui, não caí não. Eu estava lendo, estava subindo os comentários aqui. Pode deixar, meu amigo. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Estou vendo aqui os carinhos aqui de todos vocês. Na realidade, assim, estou até emocionado e com tudo isso que vocês estão falando aqui. Muito obrigado. O tempo é rápido, o tempo é curto, né? Quem quiser, me procure, né? Entre em contato com a Omni para poder para a gente poder estar falando um pouquinho mais, né? Então é isso aí. Muito obrigado, gente, e não Boa percam a noite. próxima live. Até semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, amigo. Tchau, tchau, tchau.